Bom dia com todos. Um forte cumprimento para todos vocês, caloroso para todos vocês que estão aqui se conectando no webinar no Health Talks. Hoje vamos ter um tema muito interessante, importante, da prevenção na saúde. É o ano dos hábitos mais saudáveis. Bom, como vocês sabem, a sessão vão ser feitas no espanhol, com tradução simultânea para o inglês e para o português quando for necessário, dependendo da língua que vocês se sintam mais confortáveis. Vocês podem trocar de uma forma alternativa, seguindo as seguintes indicações, ou as seguintes instruções, melhor. Como vamos utilizar essa interpretação de idiomas, a tradução simultânea, para no Zoom, que é o sistema no que a gente está aqui agora, no canto inferior direito, vocês vão ver um botão que é um tipo um mundo, e vocês vão ver a palavra interpretação. E vocês vão poder trocar pela língua da sua preferência. Neste caso, temos três línguas. A doutora foi falar no espanhol, mas simultaneamente podem escutar em inglês e português, dependendo da língua que vocês dominam. E vocês podem trocar sem nenhum problema. Bom, é ali que vocês podem ver essa tradução e sem problemas para que vocês possam escutar na língua da sua preferência. Bom, sem mais, sempre agradecendo a todos os assistentes e enviando um caloroso cumprimento por parte da VUMI para vocês, apresento a doutora Almudena Beltrán de Miguel, especialista em medicina interna, de um aliado muito importante que é a VUMI. É muito interessante o trabalho que a gente fez em conjunto com a Clínica Universidade de Navarra. Ela é licenciada na medicina e cirurgia pela Faculdade da Universidade de Navarra no ano de 1995, especialista em medicina interna pela Clínica Universidade de Navarra em 2001 e atualmente, e desde 2014, de 2004 a 2014, foi diretora médica da Clínica Universidade de Navarra em Madrid. Então, bem-vinda, doutora. Obrigado pela sua participação e é um prazer para a gente ter a senhora, essa profissional tão excelente da Clínica Universidade de Navarra. É um ponto muito importante e compartilhar sua expertise maravilhosa aqui em temas tão relevantes. Então, eu vou deixar vocês com a doutora. Eu vou deixar de compartilhar para que a senhora possa. Pronto, já pode compartilhar sem nenhum problema. Dá para ver perfeitamente. Bom, boa tarde. Bom dia, eu acho que desde vocês me escutam meio bom dia, desde a Espanha, boa tarde, e obrigada por ter me convidado para esse webinar e poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre hábito de vida saudáveis. Como vocês escutaram, sou especialista em medicina interna desde mais de 20 anos atrás e eu faço uma checagem, uma prevenção, diagnóstico precoce de doenças, a prevenção da aparição dela, das doenças, e a fazer atuações de promoção da saúde. O que estamos tentando desde a unidade de checagem é conseguir uma vida mais longa possível e nas melhores condições de saúde. Neste sentido, quando a gente fala nos hábitos saudáveis, eu gosto de falar do estilo de vida saudável.
um modo de viver que nos permite manter a saúde conservada nas melhores condições e durante o maior tempo possível. Bom, vou jogar um pouco com a imaginação aqui, pensando que nós vamos ficar no momento do nosso nascimento, entendendo a vida como um longo caminho, que a gente quer que seja o mais longo e fácil, e o mais saudável possível do ponto de vista da saúde. E desde o momento que a gente nasce, essa representação gráfica do slide começa a andar, o nosso relógio cronológico, a gente começa a cumprir anos, a fazer mais anos, né? E colocar esse relógio biológico, e, que é representado pelas rodas dentadas, girando para a direita, e assim que a gente vai ficando mais velho, essa maquinária vai fazendo com que se produza. Isso não tem muito detalhe científico, mas é uma inflamação subclínica, a Systemic Chronic Inflammation, que vai fazendo com que tenha mais manifestações associadas com o envelhecimento, a aparição de doenças que hoje em dia causam a principal de mortalidade, como é a doença cardiovascular ou câncer. Bom, basicamente, nós, pelo nosso mau modo de viver, não ou pela inatividade ou hábitos que a gente vai ver, somos responsáveis por acelerar o movimento para a direita, ou dizendo de uma forma mais positiva, se a gente é capaz de manter esse hábito de vida, a gente vai ser capaz não de retraçar um pouco para a esquerda, mas sim de fazer com que o movimento seja muito mais devagar. Ou, em qualquer dos casos, a gente pode envelhecer da melhor forma possível. Verdade que a genética, muitas pessoas se comportam, né, que falam que eu tenho uma boa genética, porque todos os meus antepassados viveram muito tempo, genética ao respeito da sobrevivência. Ou alguns outros que podem dizer que minha genética é tão ruim que eu vou morrer daqui a pouco, por dizer de alguma forma. Mas a genética é uma boa ou má, não diz tudo. Realmente ela não nos coloca nos riscos, mas é só isso, risco. E eu vou trazer esse slide precisamente porque, mesmo que tenha umas limitações pelo desenho do estudo, foi feito numa população de mais de 350 mil pacientes, os quais foram classificados em longa sobrevivência por carga genética intermediária e curta. Mas o que eu queria destacar era como os pacientes que têm essa genética desfavorável quanto à sobrevivência, o fato de adotar hábitos de vida saudáveis permitiu igualar ou estender significativamente o risco de morte precoce, quase igualando as pessoas de um perfil de genético de longa sobrevivência. O que eu quero dizer aqui é que realmente merece a pena trabalhar em adquirir esse estilo de vida saudável. Ou se a gente já tem, lembrar isso, né? Para prolongar de uma melhor forma os nossos anos que vão vir. Bom, mesmo que a gente pudesse falar de vários, eu vou me focar em alguns conhecidos. Tem algumas mais novidosas, como a atividade física regular. Bom, se vocês veem, eu gosto de dizer atividade física, não só exercício físico. Eu acho que a vida atual na que a gente leva, no que tudo está no clique, na mão, não é por uma crítica, mas a gente está se formando na frente de uma tela. O outro lado do mundo, e isso não favorece com que a gente tenda a se movimentar. A gente não tem nem que sair para fazer a compra. A gente precisa alguma coisa do supermercado, a gente pede pelo aplicativo, então tudo desde o mesmo local. Então, a primeira dica, vamos fugir desse sedentarismo. Nós sabemos que a atividade física reduz a mortalidade, previne o desenvolvimento de doenças fundamentalmente do perfil cardiometabólico, hipertensão, diabetes, obesidade, apneia do sono, mas também está relacionado
e aqui estamos vendo na gráfica com a diminuição do risco de muitas outras patologias, até 200. Esse é um estudo publicado muito recentemente pela revista Circulation de Cardiologia, no qual foram comparados pacientes com atividade física regular perante aqueles com um hábito de vida muito sedentário, quais foi visto que o risco de doença era muito mais alto naqueles que estavam completamente inativos. Como eu falei antes, uma prevenção maior ao respeito de situações cardiometabólicas. Bom, a recomendação de hoje em dia, que a OMS tem, das práticas do exercício físico, é fazer o mínimo, né? 150 minutos de exercício físico por semana. Isso é mais ou menos 2 horas e meia de intensidade moderada, ou se a intensidade é vigorosa ou forte, vamos dizer, que é uma frequência cardíaca de 75 minutos como mínimo. Tradicionalmente, aos pacientes a gente diz que é bom que a atividade física seja espalhada regularmente ao longo da semana, mas também, toda vez que a gente vê que não é fácil, a gente fez muitos estudos só para ver se pelo menos um dia, dois, três é suficiente. E aqui eles colocam uma mistura equivalente ao longo da semana. Eu encorajo a que o Wiki Warrior, aquela pessoa que ao longo da semana, pelas diversas circunstâncias da vida, não é possível tirar o tempo para fazer atividade aeróbica, pode se esforçar e não fique muito triste, porque não está tudo perdido. Se pode fazer, se só pode fazer as quartas, vamos fazer então as quartas ou as quintas. Se vocês têm pacientes, minha recomendação, que falam, por exemplo, hum, os pacientes que falam que não faz nada de exercício, coloca o propósito realista e atingível. Quando você sai, faz a revisão, e eles ficam muito felizes. Eles saem muito felizes do consultório a caminhar todos os dias, mas é preferível começar caminhando 2 dias por semana e não ir diretamente para a academia. E assim que surgir o hábito, que a ciência fala que são 21 dias, vamos incorporar mais tempo. Tem maior benefício entre fazer 2 horas ou 300 sim. Entre mais, melhor. Além de 300 minutos, realmente o benefício cardiovascular e sobrevivência não estão deputados. Da mesma forma, é recomendável incluir 2 rodadas de exercício de potenciação muscular contra a resistência, as pesas de grandes músculos, e melhore os ossos e melhore a saúde osteomuscular. Por outra parte, fala o ditado que a gente é o que a gente come. Muitas vezes eu gostaria de dizer que a gente adoece pelo que a gente come. A saúde está muito influenciada pela dieta que a gente tem. A gente pode pesquisar, né? E surgem infinidade de dietas. E é provável que se você entra todo dia, vai ter uma nova. Acho que são mais modas, né? As que fazem e fique uma por trás da outra. E muitas vezes a gente fica aqui, fica lá, faz a hiperproteica, depois faz uma muito baixa em calorias, depois faz uma sem hidratos de carbono, muitas vezes não supervisionadas por médicos ou especialistas em saúde. Logicamente, tem riscos para cada um de nós. Uma dieta adequada deve compreender todos os princípios: hidratos de carbono, 2/3 partes, 60% da dieta deve conter até 10% de proteínas e o resto é gorduras, até 30%. A composição deve ser adequada. Os hidratos de carbono com índice glicêmico ideal, que as gorduras sejam gorduras monoinsaturadas do que as saturadas, que têm muito maior risco, e que a proteína seja o mais assimilável.
Além disso, essas dietas, elas devem aportar esses principais nutrientes ou vitamina que o organismo não pode sintetizar. A B12, ácido fólico, deve ter ferro. Então, entre a grande quantidade de dietas que tem no mercado, hoje em dia a dieta que melhor tem demonstrado é na prevenção cardiovascular e na saúde a dieta mediterrânea, uma dieta basicamente rica em frutas e verduras e esquematizada nesta nesse slide de uma forma que é recomendada consumir todos os dias. As legumes, lácteos devem ser consumidos. As frutas não só a diário, mas também em cada comida. Lácteos diários, peixes e carnes, limitando no possível carnes vermelhas. Uma dieta que usa como fonte de energia, como graça fundamental, o óleo de oliva, e deve ser acompanhado, o azeite que a gente chama, e deve ser acompanhado com exercício. E uma dieta equilibrada, com uma boa composição, uma quantidade de calorias suficientes, acompanhada de uma rotina de exercício físico também constante, é a ferramenta mais eficaz para combater a epidemia da obesidade, uma epidemia que causa até 8% da mortalidade global e vai aumentando. A prevalência da obesidade tem se triplicado desde há mais de 20 anos. E causa até 4 milhões de mortes e afeta até 2 milhões de pessoas no mundo para uma população de 7.500 milhões. Um problema de saúde, a obesidade, que, como eu falo, é uma doença que danifica sem doer, porque as consequências você pode doer as articulações, mas leva a uma hipertensão, infarto e vai danificando sutilmente todo o organismo sem produzir uma dor significativa. E uma doença que requer um tratamento multidisciplinar, porque eu costumo dizer para os pacientes que um tratamento que vai do pescoço para cima. Você tem que tratar a cabeça, por que que ele está tendo essa ingesta, quais são as coisas adequadas? Por que que ele não pode fazer exercício adequado? Ele tem que adequar a prática do exercício às circunstâncias pessoais, a quantidade que pode fazer, ou a situação osteomuscular e, ao mesmo tempo, tentando da ansiedade, onde muitos a gente se calma, é na comida, né? Esse é o estresse de cada dia. A indústria farmacêutica tem experienciado um avanço científico extraordinário na temática. Todos nós conhecemos como tem sido a disrupção recente de fármacos e os análogos de GLP-1 estão nos ajudando muito, mas acho que às vezes estão se utilizando de uma forma indiscriminada, porque tem sua indicação para obesidade e para diabetes, mas não para perder 3 ou 4 quilos. Eu acho que deve se adaptar à circunstância de cada paciente. Dessa forma, eu trouxe um resumo para refletir em como a dieta e a atividade física e a obesidade deve ser um tema dinâmico. Um gráfico simulando o barco, a nave, na qual, na navegação, dito de uma forma poética, ao longo do nosso caminho da vida, a gente vamos equilibrar o que come, o exercício que pode fazer, segundo a circunstância na qual a gente está, encaixando todos os dias no que a gente pode fazer, o exercício que dá para fazer, o que dá para comer, às vezes na semana que dá para fazer a prática do esporte do músculo e não fazer coisas sedentárias e muito, muito ocasionalmente ultraprocessados. Umas palavras para o tabagismo. O tabaco causa mais de 8 milhões de mortes por ano e mais de 7 milhões é pelo consumo direto. O resto, ao redor de 1,3, é por exposição à fumaça de não fumantes, daqueles que ficam perto daqueles que fumam. O tabaco, um fator de risco de 6 das 8
Causas principais de mortalidade: cardiopatias isquêmicas, doença cerebrovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica e tumores, câncer, não só da via aérea, brônquios, pulmonar, mas de outros, como é o câncer uroteliar, as de vias urinárias, de estômago. A gente se refere quase que quando a gente fala disso, ou quando a gente pensa fundamentalmente, a gente fala de todo tipo de tabaco, não até um mastigado. E uma consideração especial é o tema dos vapeurs, ou os cigarros eletrônicos, que eles são muito aditivos e eles esquentam a nicotina, que o que faz que seja aditivo. Não tem tanto carcinógeno, mas eu tenho a certeza de que a experiência científica até agora não é capaz de falar da segurança desses produtos. Eu encorajaria de que nem esse consumo se recomende como mais saudável. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a tendência à prevalência no tabagismo espera-se que seja menor e vai em descenso, e para o presente ano a gente quer que seja 20%, mas acho que 20% é uma cifra muito elevada. Até 30% dos homens inclui pessoas muito jovens, onde o tabagismo é muito preocupante, vai diminuindo, mas a gente não consegue erradicar totalmente. Então, é assim que a gente. Se você não fuma, não comece. E evite que aqueles que estão por perto de você, fundamentalmente, especialmente se estão sobre sua responsabilidade, evite que faça nenhuma das. E se você fuma, nunca está tarde para parar. E tem muitos benefícios, desde os primeiros 20 minutos, nos quais a gente abandona o hábito, a pressão arterial abaixa, você está mais tranquilo, às 8 horas o nível de nicotina tem abaixado. Nesses momentos temos o síndrome da abstinência, às 24 horas diminui, o risco do ataque cardíaco é maior do que os não fumadores, mas diminui, e aos 3 meses melhora a circulação dos pulmões. E os primeiros benefícios que reflete é que antes eu não percebia quando eu caminhava de que me faltava o ar, e agora que eu deixei de fumar, eu fiquei muito melhor. Diminui a tosse aos 9 meses e o primeiro ano, o risco de infarto, os 50% do inicial. E aos 5 anos, os riscos de acidentes e de câncer de pulmão e acidentes cerebrovasculares diminuem muito significativamente, e os não fumadores entre os 10 e 15 anos fazem. Então, quando um paciente fumador, igual que as pessoas que são obesas, a gente fala que é momento de parar de fumar, tem que ajudar eles. E precisa de atenção multidisciplinar e um suporte para o paciente. É verdade que não é a mesma coisa saber que você deve parar do que querer parar. Ou querer deixar de fumar, mas não saber como. Eu acho que lutar contra a dependência física e os sintomas mais físicos, a taquicardia, a gente tem fármacos que ajudam, psicoterapia, estratégias. A atitude mais difícil, o ponto mais difícil de luta é a dependência psicológica. Esse relacionamento que eu tomo um café e fumo. Eu vou comer e vou fumar. Vou sair pela noite e vou fumar. E que a gente precisa ajudar o paciente a fazer estratégias, perdão. Se você fuma após comer, retraça esse momento por 20 minutos, por exemplo. Substitua bebendo muito mais líquido, muda a necessidade e a saciedade. Compartilha com a família ou não. Às vezes é pior, não, quando ajudam desde por perto. E estabelecer as suas próprias estratégias pessoais. O hábito de vida saudável, que a gente não cuida, é o sono, né? Todos precisamos dormir. Os nossos jovens precisam. Mesmo que às vezes a gente pense que a gente consiga passar longas temporadas sem um adequado descanso, pode alterar a percepção e a qualidade de vida da saúde. Então, a gente precisa dormir. E a gente precisa que a qualidade do sono seja aceitável. A gente tem que passar pelas 5 fases do sono. As primeiras não REM,
é a fase de maior relaxação ou relaxamento do tônus muscular diminuído, no que a gente descansa e ressincroniza os nossos relógios biológicos interiores. A fase REM, de maior atividade, onde produzem os sonhos. Bom, o primeiro momento é conseguir se relaxar física e psicológica. Por isso que a gente dorme deitado. A gente precisa que o músculo não esteja em tensão. Mas muitas vezes a gente chega na cama com muita agitação, com a cabeça quente de muita atividade. E a gente pode incorporar maiores atividades de relaxamento e pode ajudar a entrar no adormecimento, no relaxamento, para depois transitar o sono profundo, ou sono profundo que a gente chama, que são algumas medidas adequadas, porque a gente quer ter um sonho adequado. Muitas vezes tem doença que produzem hum, esse síndrome de apneia do sono, eh, as pernas que se movimentam muito, a pessoa que faz os roncos. Então, tem maus hábitos do sono que causam isso. Tudo nós podemos conhecer, mas eu queria lembrar das medidas da higiene do sono para ter uma boa qualidade. Primeiro, é estabelecer um horário regular de deitar e de acordar, de uma forma que a gente consiga dormir aproximadamente entre 7 horas e meia e 8 horas, tentando não deitar muito mais além da meia-noite. Limitar a permanência da cama o tempo necessário. Ir para a cama só para dormir, não para ver a televisão, não para ler. E são atividades que estimulam e impedem esse relaxamento do que a gente falava. E da mesma forma, quando a gente acorda, e acordar e sair da cama, né, para o dia que você tem para frente. Terceiro, evitar substâncias ativadoras do sistema nervoso central nas horas prévias a dormir. Tabaco, álcool, café, para que você consiga dormir. Às vezes, quando você não dorme durante a noite, como pode acontecer em muitas situações da vida, maternidade, esse tipo de coisas, é recomendado dormir, fazer um cochilo no meio do dia. Tem que seja muito longo. Fazer exercício físico, evitando que seja nas últimas horas do dia, porque o exercício físico ativa, coloca essa endorfina no sangue e tem essa hormona que evita, né? E evitar atividades excitantes, filme de ação, né? De batalha, de guerra, não é melhor para você dormir adequadamente, né? O jogo de futebol de grande intensidade, na verdade, não ajuda para ter o melhor sono do mundo, mas eles ficam fazendo, né, naquelas horas prévias de dormir. E todos os aparelhos, telas, todas as luzes azuis são muito excitantes do cérebro, impedindo o relaxamento adequado. Vamos evitar comidas muito fortes ou copiosas perto da hora de deitar, porque ele foca mais na te fazer na digestão do que relaxar a cabeça. E praticar uma prática de relaxamento, mindfulness, música, meditação, antes de ir para cá, me manter condições ambientais de luz, som e temperatura adequadas. Mesmo que, e se a gente, mesmo que faça isso e não conseguir dormir, é preferível sair da cama, dar uma volta na casa e voltar. E se em algum momento precisa farmacoterapia, ali a gente vai estar mais, muitas vezes pode prever com essas medidas. Bom, a medicina, depois de ter visto essas situações, esse estilo de vida saudável, tem cada vez mais esse longo percorrido para conseguir com que a gente esteja numa situação de saúde o mais precoce possível, né? E baseado assim, lembrando essa imagem do relógio, com um bom estilo de vida, vamos conseguir
e todos os processos que vão acabar na doença, permita que a gente fique nessa situação de saúde. É possível. A gente só precisa se propor objetivos claros e reais. E esse é meu encorajamento para vocês. Muito obrigada a todos pela atenção e fico na sua disposição para as perguntas. Bom, vou deixar de compartilhar. Enquanto a gente faz isso, eu vou pedir para todos vocês para colocar as suas perguntas na secção que fala Q e A. Na parte de baixo, é perguntas e respostas em inglês. Por favor, deixe lá e vai ajudar muito, mas já temos algumas. Eu vou também passar para a doutora também. Bom, doutora, temos mais perguntas também? Eles estão se animando, isso tá bom? Uma pergunta que é muito interessante. Enquanto a senhora falava justamente da parte da alimentação e medicação, a pessoa fala: tenho escutado de vários clientes potenciais que consumem metformina indicado pelos médicos para evitar a diabetes. Qual que é a sua opinião ao respeito? A metformina não retrasa a aparição da diabetes. É muito interessante. Ela é um fármaco que, que apareceu como um super fármaco anti-envelhecimento. Então, ajuda hum, no começo, no tratamento da obesidade, em algumas situações de pré-diabetes. Pode vir bem, mas até onde eu sei, não é preventivo para o desenvolvimento da diabetes. Muito bom. Bom, sempre tem que falar previamente com o doutor. Sim, vale muito mais a pena antes de ir para o farmacológico, trabalhar na dieta, no exercício. E a gente tem que se suportar em alguns fármacos às vezes, mas é segura e eficaz em outras formas. Tem mais perguntas? Eu tinha algumas também, doutora, enquanto a senhora está falando, que eu acho muito interessante. Todas essas palestras que a senhora fala sobre a prevenção. E a senhora menciona na penúltima, acho, esse tema de retraçar justamente muitas das patologias da mudança do estilo de vida. Como podemos fazer com que a medicina passe de ser uma medicina reativa, onde as pessoas vão para o médico quando já tem um sintoma, e doenças como hipertensão, que o primeiro, não o melhor, né? Pode ser diretamente um infarto, né? Ou a diabetes, que pode te levar a ter uma emergência por uma glicose elevada. Então, como é isso? Que as pessoas podem ter uma cultura preventiva antes do que reativa? É porque, no geral, os seres humanos somos assim, né? A gente se preocupa quando vem a doença, muito mais de quando acontece esse tipo de coisa. É verdade. E a população cada vez vai estar tomando mais consciência do protagonismo na sua saúde. Na verdade, a medicina está avançando para a medicina personalizada, preventiva e participativa. Eu acho que os pacientes são cientes de que deles depende cuidar da saúde deles, porque cada vez mais tem pessoas fazendo a checagem, a medida preventiva, porque a gente percebe que a gente chega um pouco tarde muitas vezes, né? Bom, baseado nessas formas de ensinar e fazer partícipe a cada um dos pacientes e melhorar essa situação. Você sente que talvez não vá retrasar a morte, mas pode ter uma melhor vida, né? Eu acho que a gente precisa encorajar, ser ciente disso, né? Principalmente no mundo onde, como você menciona no começo, o mundo está nos levando a um sedentarismo inevitável, sem dúvida.
Até quando a gente ia para televisão, a gente levantava para trocar o canal, né? Lembra? E agora você tem um controle remoto que evita que você faça esse mínimo exercício. Lógico. Eu acho que é muito importante, como a gente forma também os nossos jovens, né? Que pela frente a gente tem que dar exemplo, continuar fazendo, mas também a se movimentar, a ter essa atividade, esse hábito de vida em movimento, certo? Tem uma pergunta interessante aqui, importante aqui, que fala da diabetes e hipertensão. Será que a medicação é o único tratamento? Ou, como tem alguns médicos falando, pode ser reverter com mudanças dos hábitos, alimentação, exercício, outros. Pode reverter a situação ou tem que. Não, não pode reverter a situação. Muitas, na verdade, essas duas patologias das quais a gente está falando estão muito relacionadas à obesidade. E eu não mencionei como fator de risco exatamente, mas exercício físico, má dieta e obesidade. E dali vão penduradas hipertensão, diabetes. E a primeira atuação, e a mesma coisa, o colesterol. Um colesterol tem uma carga muito mais ativa. Eu vou tentar te dar essa estratégia, né, ele fala assim, para dar uma boa dieta. No caso dos hipertensos, reduz a quantidade de sal. No diabéticos, tem que ajustar a glicose, as calorias, como são distribuídas no dia, quais alimentos com índice glicêmico baixo, qual atividade posso fazer. Não me hipertenso que tem artrose nas pernas, que vai ser difícil, né, caminhar. Ou qual atividade física pode fazer um gordinho, por exemplo, que só pode fazer a caminhadora, na esteira. Então, com esse exercício, podemos reverter muitas situações. Eu vejo na consulta, né? Genial, muito bom. Mudando um pouco para o outro lado, dos hábitos mencionados, além da atividade física, tem o tabagismo. Como deixar o cigarro, né? É um mau hábito, né? As pessoas estão incorporando na sua vida diária. É um hábito fumar. Um cigarro um dia, um café após a comida. Será que tem um tratamento médico para evitar essa ansiedade no dia a dia? Tem. Primeira coisa era o que a gente falava, ter a vontade, que não é a mesma coisa que a força de vontade. Porque não é a mesma coisa que o querer, porque entendo que é importante, mas você precisa de um apoio psicoterapêutico, especialmente. Vamos ver quais estratégias podemos adotar para que essas circunstâncias que você tem associadas para o fumar, a gente possa evitar de alguma forma. Mas é verdade que o síndrome de abstinência existe, mas tem fármacos que são agonistas. Toacitam, que é o nome comercial da cisticlina, e ajudam significativamente a reduzir a abstinência, mas tem que dar suporte desde os dois lados, farmacológico, para que o paciente não tenha dependência física, mas procurar estratégias também para deixar ele, né? Ninguém falou que ia ser fácil, mas dá para fazer. E uma das coisas que eu vejo que eles falam nos pacientes é que foi a melhor decisão que eles fizeram. Acho que é complicado mesmo. É verdade, você não precisa o apoio, mas é muito pessoal, sabe? Tem pessoas que falam que eu prefiro não dizer para minha família porque às vezes a gente cai. Eu prefiro que sim. Esse tipo de coisas requer um plano, mas na vida estamos acostumados a atuar impulsivamente, mas a gente não pensa em qual exercício, se eu vou fumar ou não, a gente deixa meio que se atropelar pelo dia. É verdade, uma coisa muito pessoal. E no final, é se você quer, né? Se isso a pessoa, se a pessoa não quer deixar, vai ser muito difícil. Bom,
Tem muitas perguntas. Como saber controlar o uso de vitaminas e nutrientes fora da comida, né? Você recomenda? Bom, se a dieta é equilibrada, que o que a gente fala, a dieta é equilibrada com hidrato de carbono, gorduras e proteínas, vão aportar essas vão aportar a quantidade que a gente precisa de vitaminas e minerais. E não faz falta a suplementação em nenhum dos casos se a dieta é balanceada, mas tem circunstâncias excepcionais, né? Consumo maior e deve requer um suplemento, mas se existe um déficit de ferro, por exemplo, que as pessoas suplementam muito, vai ter que estudar a causa, porque provavelmente tem uma doença subjacente. Não tem estudos clínicos que confirmam o benefício comparativo de tomar suplementos a não tomar. Nas circunstâncias, concretamente, quando você tem magnésio nos estados de sobretreinamento pode ajudar, mas se são vitaminas hidrossolúveis, o excesso vai ser eliminado pela urina. Alguns têm o risco de ficar nas vainas nervosas. Então, indiscriminadamente, os suplementos vitamínicos, acho que não. Eu não recomendo nem nutricionais. Sempre vitamina, né? O aporte é muito bom. Qual opinião merece nas medicinas naturais? Não especifica muito bem, mano. O que será que ele quer dizer? Eu acho que ele clarifica no seguinte: será que as medicinas naturais podem substituir medicinas convencionais? Em casos das pedras no rim, por exemplo, ervas, esse tipo de coisas que possam ajudar? Bom, tem que ter cuidado, porque às vezes ajudam a dissolver, mas são hepatotóxicas, né? Algumas podem ajudar, mas disso eu não sei nada disso, porque eu não me dedico a terapias holísticas. Eu vejo casos que deu certo, mas não estou capacitado nem para recomendar ou para desprestigiar também não. E uma pergunta que você mencionou, né? Por coisas que ficaram uma moda, né? O cigarro é muito ruim, mas a indústria também está indo para o vape, né? Eu não sei se neste lado do mundo, mas eles têm um impacto direto nos jovens, né? O gosto é bom, o cheiro é bom, não tem o efeito do tabaco convencional, vende em qualquer loja, é de acesso fácil para os menores de idade. Então, é igual de prejudicial, você acha? Então, a gente não tem dados concluintes, né? Mas o que a gente sabe e que a gente não tem muito claro o que está se queimando ali. Grande parte da toxicidade é o produto da combustão dos alcaloides que produzem as mutações sobre o DNA e a aparição do câncer e outras doenças vasculares porque produzem inflamação na parede do vaso, então, do baço. Então, com isso a gente não sabe realmente o que está se queimando e qual que é o resultado de queimar os cheiros, mas os aromas. Não tem dados coletados sobre isso, do tempo suficiente para tirar umas conclusões, mas a priori eu acho que tudo que é estranho é melhor evitá-lo, né? Estranho para o organismo, né? Eu acho que vão passar alguns casos, né? Para os estudos que realmente nos falem, né? Mas a gente poderia intuir que não necessariamente é o melhor, né? Não é o melhor, né? Não parece. Tem duas perguntas mais. Uma refere-se ao consumo de açúcar refinada. A gente fala refinado. Qual que é a experiência para diminuir ou eliminar o consumo? Bom, cara, esse açúcar refinado, é o de cana refinado, né? Você tem que tentar consumir o menor possível. Na pirâmide de menos, de muito ocasionalmente, estava lá na ponta, são os ultraprocessados. Eles são muito gostosos,
porque eles têm muita alta palatabilidade, aumentam muito o gosto. É bom, mas tem que tentar diminuí-los. Eu não falo substituir por edulcorantes artificiais, mas muitas vezes procurar os açúcares nas frutas, em outros produtos que são muito saudáveis. Isso é verdade. E aqui tem uma pergunta final. Acho, na verdade, que no consumo de café, quando a gente se refere ao consumo, como quando é adequado, até onde pode se considerar adequado tomar café? Eu não tomaria mais de 3 cafés por dia. Depende muito da circunstância, né? Hipertenso, assim, mas o café no final. Estamos substituindo hoje em dia pelo té, que é estimulante também, igual, mas a gente não deveria tomar café a partir da metade da tarde, né? É a cafeína, né? Qual seria o consumo adequado de cafeína? Assim que tiver menos, muito melhor. The lower, the best. Tem uma pergunta específica, mas eu vou tentar de colocar num contexto mais amplo, que falam de uns fármacos para melhorar o sono. Mas fala-se muito de fármacos que não são estritamente assim. Esqueci a melatonina, que é consumida no geral. Você deu muitas recomendações para ter um sono saudável, mas quando a gente falha, quando tenta fazer bem isso aqui, para onde a gente iria para uma indicação? Como a gente poderia buscar outras alternativas para que o sono fora mais saudável? Bom, se a gente manter uns bons hábitos, se não tem doenças associadas ao sono, é uma boa opção é começar os produtos naturais. Naturais, no sentido de que não vai ser exógena, mas que estimularia aquela que a gente toma para iniciar o sono. Aqui é secretada para indução do sono. O que acontece é que serve para isso, para quando você não pode dormir, quando você dorme muitas vezes, e a dose varia muitas vezes e precisa adequar para a situação pessoal. Eu sempre começo com tratamento tipo valeriana, passiflora. São algumas pastilhas que diminuem essa parte. E se tem hipnóticos também, durante tempos recortados. A gente viajou por muitas coisas, teve muito interessante, né, na tabagismo, exercícios, mas como é que a gente pode resumir? Algumas pessoas recomendam quando estão no tratamento com quimioterapia ou outro tipo de tratamentos, recomendam o consumo de 2 a 3 ovos. Entenderia que pelas proteínas, né? Mas outros médicos, tenho escutado isso, falam que o consumo de ovo é nocivo, é ruim se você tem uma doença tiroide. Conclusão, é bom ou é ruim consumir ovo, porque tem algumas informações estranhas. Bom, os ovos, eu tradicionalmente, antes falavam que era mal pro fígado. O ovo não é nem bom nem ruim. Na verdade, tem uma parte proteica que é clara, tem uma rica em vídeos que tem uma quantidade de colesterol muito alta, então eu não tenho dados científicos da doença da tiroide, mas pode ser que pela caquexia, que pode produzir o tumor, a doença de químio, pode recomendar fazer um suplemento proteico, porque a proteína do ovo é muito saudável. Mas, além disso, eu não sei, porque,
Nós consumimos ovo em excesso. Eu acho que não é bom para nenhum dos hábitos de vida, né? Excelente. Doutora, tem uma pergunta muito específica e concreta. Uma pessoa com artrite deve evitar o glúten? Não, não tem porquê. Se tem uma artrite, em relação à artrite, né? Eu vou responder um, porque vai ser muito rápida. O trabalho na prevenção é muito importante, e trabalho de todos em conjunto. Quais iniciativas está fazendo a VUME? Essa é uma dessas, né? Iniciativas. Com certeza vamos fazer mais, mas sem falar dessas temáticas, educar os clientes, as pessoas sobre essas temáticas, e isso é fundamental, justamente para ter uma cultura preventiva e não reativa desse tipo de situações, como a doutora mostrou, e com evidência direta. Controlar certos hábitos ruins e impulsionar os saudáveis. Não é que só nos faz sentir bem, mas diretamente agem sobre a aparição ou retraso da doença. Então, importante. E acho que essa é a última pergunta. Muito bom. Foi a última pergunta. Não temos mais. Eu vou ir encerrando aqui, então. E aqui. Doutor, é parte da equipe, da nossa equipe na VUM. Doutor, se você quiser ligar o microfone, fazer a sua intervenção. Bom dia. Ou boa tarde, doutora. A palestra foi muito boa, sintética e com muita data. Mas, do que qualquer coisa, eu sou médico internista, me dedico à prevenção e ticagem. Nós compartilhamos um pouco uma história parecida, né? E eu estou totalmente de acordo com tudo o que você falou. Mas, lamentavelmente, tem, só tiveram 57 participantes, mas a pergunta é se você permite que isso seja usado e divulgado através de um escrito, às vezes, a toda a população da VUM. Porque a prevenção, como eu entendo, é a melhor medicina. É evitar você ficar doente, né? E outra questão que eu queria só. Eu me dedico também os últimos 8 anos a ajudar a baixar o peso, né? E a motivação, acho que a automotivação é o mais importante, procurar as coisas psicológicas para que a pessoa mude o estilo de vida. E, finalmente, um detalhe só: na atividade física, tem pessoas que falam, eu não fiz atividade física nem de criança. Bom, então eu falo para essas pessoas, se você gosta de dançar, sim, eu gosto. Então, de manhã, começa dançando uma música. Todos temos um televisor na frente da cama, tenho certeza. E sem trocar, sem nenhuma academia, dance. Dance uma música. E por semana ele se convence que dançou e não aconteceu nada. E você continua aumentando um pouco a atividade física para fazê-la no final de 3 meses. Um hábito de ser ativo fisicamente pelo resto da vida. É isso. Obrigado, doutora. Boa apresentação. Obrigado. Perfeito. Vamos para minha parte. De novo, agradecer, doutora, porque realmente tem sido uma palestra muito interessante. O doutor fala realmente e com muita, muito concreta. E, na verdade, esses temas não são só se sentir bem, mas age diretamente sobre a saúde e o que pode acontecer daqui para frente. Inclusive, quando a gente se sente tão. Então, fazer as mudanças de hábitos, impulsionar hábitos positivos, diminuir o que dá para dos negativos e eliminar também, se possível, porque nem sempre uma coisa que fuma tanto tempo é difícil, né? Deixar de fumar.
E no mundo que tem essa tendência para o sedentarismo, acho que mais ainda importante que as pessoas entendam que estamos indo para esse mundo e tem formas internas de impulsionar justamente o exercício e uma boa dieta. Bom, da minha parte, a agradecer de novo pela Clínica Universidade da Ana Barra que permitiu que você estivesse aqui. E espero que a gente possa compartilhar temáticas tão interessantes como essa que você menciona. Se quiser dar algumas palavras finais antes de a gente se despedir. Bom, agradecer, foi um prazer ter participado aqui nessa palestra para promover hábitos de saúde, porque nós podemos fazer desde a meação, mas precisamos conseguir isso. E parte da estratégia é o comprometimento, por parte do paciente. E realmente obrigado por contar comigo, um prazer. Obrigado a todos, obrigado doutoras, doutor e a equipe da VUMI e da Universidade de Navarra. Você vê umas 4 semanas para outras palestras na VUMI Talks, Health Talk, com outros temas tão interessantes como esse. Se cuida e tenha uma boa tarde, uma feliz noite para o outro lado do mundo. Até logo.